Olá, irmãos! A graça e a paz para todos, tudo bem? Mais uma bênção, mais um dia maravilhoso que o Senhor nos reserva, né? Nos dá esse privilégio de estarmos juntos aqui para estudarmos mais de assuntos polêmicos, né? Assuntos que são fortes, assim, complicados de entender, mas o Espírito do Senhor, ele vai nos dando esclarecimento a cada dia. Na graça a gente tem esse leque incrível, né? Uma terra fértil de aprendizado. E é para isso que nós estamos aqui. Nesta noite eu quero dizer a você, né, desde já, que seja feliz, porque o Senhor te deu essa felicidade. O nosso Cristo eterno nos produziu esta alegria de sermos mais do que felizes nele. Então viva esta vida com muita alegria, com a sua família, né? Tenha a sua família abaixo do Senhor como prioridade. Nada mais interessa. Não interessa a riqueza, não interessa amigos lá fora, não interessa nada que te desvie disso aí. Prioridade é o Senhor, tua família, tá bom? Isso é que importa. Então vamos lá, vamos aprender mais desta bênção. Como eu te falei, prioridade. Isso aqui é prioridade para a tua vida espiritual a cada dia crescer, amém? Então, meu esposo, meu namorado, vamos lá para esta bênção. Amém, glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Na graça, irmã Luciana, não pode dizer aleluia não. Pode não, é pecado. Ah, nada, de maneira nenhuma. Aleluia, é louvar a Deus. Glória a Ele. Não, mas porque disse que Paulo não disse aleluia, não pode mas dizer aleluia. Mas Jesus amado, que bobagem. Isso é heresia, irmão. Isso não existe não. Diga aleluia. É louvar a Deus. Isso, é ser grato a Deus. Isso. Amém. É dizer que está confirmado. Né? Teve um que começou na graça defendendo o outro. E lá vai, era carne e unha. O cara se desviou tanto que hoje ele é ateu. Procura no canal para tu ver. Lá da África. Procura no canal e tu vai ver. Se ele não é ateu. Irmã Luciana, o que é que temos para agora? Tudo nesta vida existe um equilíbrio, né? Exato. Graça e paz, povo abençoado, eleitos, predestinados, já dominando, já entramos no reino eterno de Cristo Jesus. Amém. Já nascemos de novo, já fomos ressuscitados, vivificados, regenerados, aperfeiçoados e aptos para a vida eterna. Amém. Vamos lá, irmã Luciana. E a felicidade que nós temos é que saímos da religiosidade, você que está vendo aí. Graças a Deus. E entramos na graça, viu? Bendito. Porque como eu falei uns vídeos aí anteriores, né, pessoas que são revoltadas com a religião evangélica estão partindo direto para o ateísmo. É verdade. Então, assim, desacreditando de tudo, né? Então, depois a gente vai até falar um pouco sobre isso aí. Vamos comentar. Porque glórias ao Senhor Jesus, aleluia, né? Que estamos na graça, isso. Né? Então, infelizmente, muitos estão abandonando a fé por inteiro e não acreditando mais em nada a respeito da fé em Cristo. É verdade. Então vamos lá, o tempo é ouro, né? Então aqui, ó, vimos no vídeo anterior sobre a morte física de Adão. Este vídeo de hoje, né? Na igreja evangélica, a gente aprendeu que Satanás, o diabo, né, o espírito, assim, espírito na religião evangélica, entrava nos escolhidos de Deus, né, porque dava um lugar escolhido, dava lugar a Satanás, ao diabo. Isso é a religião evangélica ensina. E ainda tinha o Espírito Santo dentro dele. O diabo entrava com o Espírito Santo com tudo dentro dele. Pois é. Aí tem... Olha, é torta.
essa teologia, ensinamento aí dizia, evangélico. não dê lugar ao diabo. A gente aprende na graça que não dá lugar ao diabo, é não dar lugar à carne. Né? Mas na religião evangélica, é dizer, dar lugar a Satanás, ao diabo, é o espírito. Exato. Aí, ou seja, é uma mistura que a gente não entende nada. É verdade. Não entendíamos, né? Hoje a gente tem o esclarecimento que não dá lugar à carne. Exatamente. Né? Porque essa carne, só Jesus na causa. Então, o tema de hoje, o inimigo, né? Seja lá quem for, que está em Efésios 2, que a gente vai ver agora, né, meu filho? Está aqui, né? Ele não opera nos filhos de Deus. Em hipótese nenhuma, irmão. É impossível. Exatamente, Né? exatamente. Então, quando você está na escolinha dominical, como eu e ela, a gente estava lá na escolinha dominical, sentadinho no banquinho, dizendo aleluia, glória a Deus. E tudo que eles mandavam, você tinha que engolir. E eles diziam assim, olha, cuidado. E tinha que ensinar também. Isso, e repassar. Porque se pensasse um pouquinho diferente, era excluído. Tinha demônio na mente. E era então, excluído. e tudo que eles ensinavam, e um dos ensinamentos da religião evangélica, é que esse Efésios 2:2 é o Satanás. E esse Satanás ainda opera no meio da igreja, vamos dizer assim. Né? Ele opera, se o camarada vacilar, o diabo entra. Aí depois, irmã Luciana, eles colocam a mão, o diabo sai, e o camarada diz que recebeu o Espírito Santo. Começa a falar umas línguas estranhas lá. É uma confusão medonha. Aí depois ele bate na mulher. Aí entrou pombagira. E depois o cara vai lá, bota a mão e ele sai. Não, aí depois se bate na mulher porque é um demônio, tranca-rua. Mas ele tinha recebido antes o Espírito Santo, quando falou em língua. Chegou em casa, houve uma discussão, como ele é um cara invocado, ele vai dar uns tapas na mulher, aí diz que entrou pombagira nele. Aí vai para a igreja, volta, o pastor expulsa, aí ele vem para casa, aí toma uma cervejada, aí entra, tranca a rua, ele vai para a igreja, e nisso, irmão... Ora está com o Espírito Santo, ora está com um demônio, um diabo no couro. Presta atenção. Independente, presta atenção aqui agora que a gente vai concluir. Independente do que seja este poder, vamos ler, Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder. Este poder era chamado de príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem ou nos filhos da desobediência. Presta bem atenção aqui agora. Vamos lá. Paulo, ele diz aqui que este poder que você diz que é Satanás, que são os demônios, que é Exu, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Três Motor, Espírito da Farofa, e assim vai. Esses espíritos que a religião evangélica conhece todos, sabe citar de cor e decorado, a religião evangélica diz que esses espíritos podem entrar na vida dos crentes, é só dar lugar. E ainda usa mais aquele texto que a irmã Luciana citou aqui. Não dê lugar ao diabo, meu irmão, minha irmã. Cuidado, viu? Se der lugar ao diabo, o espírito se manifesta naquele corpo. Aí o pastor, né, líder de igreja, aí está lá e falhou com a esposa, né, fez algo de errado, aí o Satanás entrou nele. Entrou. Presta atenção, eu digo a você que é impossível, é mais fácil chover para cima do que qualquer espírito que você conheça na religião evangélica, ou Satanás, ou diabo, ou demônio, entre na vida de um nascido de novo. Agora, para isso, irmã Luciana, o crente, o cristão, o filho de Deus, a filha de Deus, tem que saber se realmente nasceu ou não.
Impossível, repito, é mais fácil chover para cima do que um demônio, esse poder aqui que a religião evangélica diz que é demônio, entrar na vida de um crente nascido de novo, aquele que foi ressuscitado com Cristo. Por quê? Porque eu afirmo isso. Efésios 2:2 diz assim, ó, é incapaz, porque este poder que Paulo diz aqui, ó, lá no finalzinho, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está atuando, ele opera nos que vivem, nos que estão na desobediência. Então, ele é incapaz e ele está inoperante. Não atua nos filhos de Deus ou na igreja de Cristo ressuscitada. Este Espírito aqui, este poder, não atua, não opera. É impossível, é enganosa, é mentirosa, é falsa. Esse ensinamento é falso de dizer que este poder, que este demônio, que este Satanás da religião evangélica, quando eles ensinam que pode entrar na vida de um cristão nascido de novo. É mentira. Escute o que é que Paulo diz aqui. A igreja que foi mergulhada, batizada na morte e ressurreição de Cristo, esta igreja, este Espírito aqui, ele não pode atuar nesta igreja. Porque uma coisa é você conhecer, eu sou igreja, e você adora a placa da igreja, faz reverência ao pastor, leva dinheiro para o pastor, é molhado, né? Toma um banho de água, faz jejum para carne, foi apresentado no templo. Então, essa é a religião evangélica, é a igreja evangélica. Outra coisa é ser os filhos de Deus, é ser participante, né, da nova criatura, né, de ser um filho nascido de novo, mergulhado na cruz de Cristo, com a morte de Cristo, e ressuscitou, né, com Cristo Jesus, para nunca mais pecar, nunca mais morrer. Quando eu falo pecar, eu estou falando do pecado de Adão, da consequência de Adão, da desobediência. A nova criatura, o Espírito, é impecável, ele é perfeito. Veja bem aqui agora. Então, olha o que é que Paulo diz lá no finalzinho aqui, ó, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Deixa eu botar na fiel, a fiel, aqui ó, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera. Veja bem aqui, presta bem atenção aqui, olha só o que você vai ler aqui. Agora opera em quem? É isso que você deve saber. Esse Espírito que você diz que é Satanás, que é o demônio, que é o tranca-rua, que é Exu Caveira, Maria Mulambo, esse Espírito que a religião evangélica aceita, opera em quem? É isso que eu quero que você me responda. Não vai responder? Eu vou responder. Ele, em quem opera? Ele opera nos filhos da desobediência. Olha o versículo lá embaixo. Que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são esses desobedientes? Os mortos espirituais. Quem são os mortos espirituais? Todo aquele que não foi escolhido, que não tiver seu nome no livro da vida, que não ressuscitaram em Cristo Jesus, nenhum eleito. Então, esses mortos espirituais são aqueles que não acreditam na ressurreição de Cristo, que não acreditam
que Jesus veio em 70, que já houve a grande tribulação, que já houve o princípio de dores, que o reino de Cristo Jesus ressuscitado já está estabelecido, que todas as profecias já foram consumadas. Esses são os desobedientes, os mortos espirituais que não têm a mente iluminada pelo Evangelho da graça de Cristo. Agora, preste atenção. Então ele opera nesses filhos. Paulo está dizendo aqui, que agora opera na igreja? Não. Nos filhos de Deus? Não. Na vida de quem? Dos desobedientes. É só você ler aqui, leia aí. Paulo usou para agora, quando diz aqui, que agora, essa palavrinha ali, agora, Paulo usou um advérbio grego, nin, para dizer que neste tempo presente, Paulo está dizendo, neste tempo presente, agora, a partir de agora, para ser mais preciso, Paulo estava dizendo, a partir da cruz, agora, a partir da cruz, este poder, que poder é este? A morte. A morte. Por quê? Porque a morte estava operando, atuando nos filhos da desobediência. E os filhos da desobediência estavam mortos espiritualmente falando. Morte espiritual. Então, o que é que estava operando na vida dos desobedientes? A morte. Você vai lá para o versículo de número 1 de Efésios e olha o que é que Paulo diz. Ele vos vivificou, estando vós mortos. A morte estava operando de Adão, presta atenção, até Moisés. Daqui a pouco eu vou explicar de Adão até Moisés. Então a morte, o império da morte, o reino da morte, o governo da morte, o príncipe da morte, estava operando em toda a raça humana, até Cristo. Até aquele que venceu, que tinha poder de vencer a morte. Então, Paulo usou aqui este advérbio, nin, para dizer que a partir da cruz de Cristo, este espírito, este poder, a morte não mais atuava e nem mais operava nos filhos de Deus. Por quê? Porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos espiritualmente. Este ressuscitar significa dizer que a morte não opera mais. Entendeu aí? Aí dá vontade de dizer aleluia, glórias a Cristo Jesus. Então, aqui Paulo diz que estavam todos mergulhados no poder da morte. A morte segurava os espíritos, não permitia que eles enxergassem, que ele obtivessem ou tivessem conhecimento da verdade. E era necessário alguém vir, alguma pessoa especial, de uma natureza, de uma dupla natureza, humana e divina, para que ao morrer tivesse poder de ressuscitar e vencer esta maldita e destrutiva morte espiritual. Por isso que Paulo diz que a igreja, os filhos de Deus, tiveram que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo e vencermos a morte com Cristo Jesus. O Cristo venceu a morte para os seus filhos herdarem a vida eterna. Diga aleluia, diga glória. Então, esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência estavam mortos espirituais.
Aqui, Paulo diz aqui, ó, agora opera. Então, veja aqui que ele diz que agora opera. Então, agora era no tempo presente de Paulo. Ou seja, a partir da cruz, este poder, este império, a morte não mais operava nos filhos de Deus. No Espírito, que é morte espiritual, que foi a morte de Adão, que nós herdamos, que toda a raça humana herdou. O quê? Esta depravação, esta morte, né? Este império, este reino da carne. Então nós herdamos isto de Adão. E o que herdamos de Cristo? A vida eterna. Beleza? Tranquilo? Aí, mas Paulo diz aqui, tem uma outra palavra também aqui, ó, que ele diz que agora opera. Então a morte opera ou operava nos filhos da desobediência. Então para agora, para esta palavra aqui, agora, Paulo usou uma que agora opera. Para o verbo operar, vem de um advérbio grego, energel, para dizer que a morte está trabalhando, irmãozinho. Que a morte está ativa nos filhos da desobediência. Que a morte está atuando nos filhos da desobediência. Que a morte está operando no filho da... Tudo isso aqui é energel, que é uma palavra grega para isto. Que a morte está em ação nos filhos da desobediência. Então aqui não tem nenhum fantasma, aqui não tem nenhum dinossauro, aqui não tem nenhum espírito maligno, aqui não tem nenhum Exu Caveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Zefa Tremotor, Padilha. Não tem nenhum demônio aqui, você não viu dizer aqui. Mas tem o quê? O império da morte. Entendeu aí? Então, energel quer dizer a morte está trabalhando. E estava mesmo, porque estava operando aonde? Se o camarada não foi ressuscitado com Cristo, então ele está morto. E isto chama-se o que opera. Agora opera, neste momento. Então, depois da cruz, a morte só operava nos filhos ou seja, a morte continuava nos filhos da desobediência, mas os filhos de Deus foram mergulhados na morte de Cristo e nasceram, ressuscitaram na ressurreição de Cristo, para nunca mais esta morte operar nos filhos de Deus. Diga glória, diga aleluia. Aleluia. Eita glória! Então, energel, a morte está trabalhando nos filhos da desobediência. Energel, a morte está em ação, operando nos filhos da desobediência. E nos filhos de Deus, a vida eterna. Amém. O Espírito de Cristo. Louvado seja Deus. Então, aqui... Aí agora eu pergunto a você que está nos vendo pela primeira vez. O que estava operando, atuando nos filhos da desobediência? Que Satanás era esse? Que demônio era esse? Que bicho de 7 cabeças, de chifrudo e de um garfo pontudo, de um rabo vermelho, que estava operando? Quem era este? O que era isto? Aí agora você pode dizer... a morte. Este diabo, este demônio, aqui, esse Satanás, era a morte. A morte. Beleza? Tranquilo? E isto é morte espiritual. Era a morte espiritual. Versículo 1, volta lá para a morte, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos. A morte estava operando aqui. Satanás estava operando aqui. O inimigo de vossas almas, a morte, estava operando aqui. Tranquilo? Versículo 5. Olha só, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Morto espiritualmente.
Então, quem segurava o espírito na morte? Quem segurava o espírito sem conhecimento, sem entendimento? A morte. Ela prendia, né, os filhos de Deus. Então foi necessário o Filho de Deus, Cristo Jesus, nascer, morrer, ressuscitar, e tragada foi a morte pela vitória dele, de Cristo Jesus. Ok? Olha o que diz Paulo em Romanos 5,14. Vamos ver o que diz Paulo, Romanos. Quer falar, irmã Luciana? Está indo bem. 5,14. Olha o que diz Paulo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Eu já ouvi tantas pregações, tantas, sabe, dizendo que a morte foi até a lei, daí para diante era a lei que reinava. Então não, a morte foi de Adão, quando ele diz de Adão até Moisés. Você que é da graça, Moisés foi até onde? Malaquias? Não. Moisés foi até onde, irmã Luciana? Até a cruz. Até a cruz. A morte reinou de Adão até a cruz. Antigo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, é Moisés, meu irmão. A morte reinava ali ainda. Todos estavam mortos. Paulo diz, vocês gentios estavam mortos, nós judeus estávamos mortos. Todos nós, Romanos capítulo 3, toda a raça humana estava morta até a cruz. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, de Adão até a cruz. A morte, o império da morte, o poder da morte, né, reinou até a cruz. Ou seja, o reinado da morte foi de Adão até Moisés. Moisés refere-se a todo o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento vai de Gênesis até a cruz. Enquanto tinha gente ali no pé da cruz, enquanto Jesus não deu o último suspiro e não entregou o Espírito, a morte reinava. Sobre os filhos de Deus. Sim, sobre os filhos de Deus. Por quê? Jesus só venceu a morte perdeu o império, né, para Cristo, quando Cristo morre e ressuscita. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Olha aqui, olha. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Por que nós participamos da carne e sangue? Para poder morrer. Por que Jesus participou da carne e sangue? Para poder morrer e ressuscitar. Da mesma coisa, para que pela morte, olha aí, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o inimigo. Então a morte foi aniquilada pela ressurreição de Cristo. Olha o 15, e livrasse da morte, do poder da morte, todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Está vendo aí, irmã Luciana? Como é importante você estudar, você ler um pouquinho. Agora, isso sem demagogia nenhuma. Você pode até não concordar com o nosso raciocínio, mas uma coisa você vai concordar. Jesus venceu a morte. E o império da morte segurava os filhos de Deus mortos espiritualmente. E quem estava morto espiritualmente? Toda a raça humana. Adão, Moisés, Elias, todos, Pedro, Paulo, até Cristo morrer, disse tetelestai, entregou o Espírito, morreu e nos ressuscitou. Quando eu digo nos, é porque eu estava na cruz também. Você estava na cruz também, porque Cristo não levou Pedro, Cristo não levou Paulo na cruz, Cristo não levou João, ou levou? Não levou. Cristo morreu sozinho, mas ele representava todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os predestinados,
todos os que estavam escritos seu nome no livro da vida. Cristo nos representou diante do Pai. Assim como Adão representou toda a raça humana caída, quando ele pecou, desobedeceu, Cristo representou todos os seus filhos, todos os eleitos de Deus em Cristo Jesus. Quando ele morre, morre todo. O que vai nascer daqui a 50 anos, a 100 anos, morreu com Cristo. Você sabia disso? Paulo morreu com Cristo, mas Paulo não foi para a cruz. João morreu com Cristo, João não foi para a cruz, mas morreu. Como assim? Era uma simbologia, uma representatividade. O único homem ressuscitou, né, o seu povo espiritualmente. Adão, morremos espiritualmente em Adão e fomos vivificados, ressuscitados em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo Jesus. Então, o reinado da morte foi de Moisés até a cruz, o que nós lemos aqui, que representa todo o Antigo Testamento. E é tão verdade que o fim da lei, o fim de Moisés, o fim do Antigo Testamento, está aqui, ó. Vou botar para você, Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz, ó, porque o fim da lei, o fim de Moisés, o fim do Antigo Testamento, o fim das ordenanças, o fim das oferendas, o fim da morte espiritual, foi até Cristo. Diga aleluia. Diga glórias. Quer falar, irmã Luciana, um pouquinho? Comenta aí um pouquinho só. Só um pouquinho. Só um pouquinho, é? É forte, né? Estudo assim bem. A pessoa tem que buscar um bocadinho para entender, viu? Porque esse aqui é tutano. É verdade. Não é verdade? É, como diz um pregador da graça, né? Isso aqui é para nível superior. É o nível da sopa, aquela sopa do tutano, sabe? Que tem um tutano que você bota a colher assim, tira. Ei. Olha, ei, eu sei que não é bom, né, para a saúde essas coisas, mas eu sou apaixonada por um mocotó. Eita. Aí a pessoa tem que se controlar, viu? Porque o estrago é grande. Chega o cabo, fica suado. Sua tudo. Vamos lá. É uma bênção. Então o fim da lei, o fim do Antigo Testamento, o fim das ordenanças e o fim da morte foi Cristo. Olha o que diz Filipenses. Vou botar mais uns 3 versículos aqui, irmã Luciana. Filipenses capítulo 2, versículo 8, rapidamente. Porque pela graça... Filipenses capítulo 2, botei Efésios. É Filipenses. Aqui 2, 8, que diz... E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus morreu na cruz. Você morreu com ele. Agora, 1 Coríntios capítulo 1, olha o que representava a cruz para Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18, que diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, eleitos, ressuscitados, aperfeiçoados, salvos, que cremos na escatologia consumada, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, a cruz. Por quê? Porque foi na cruz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos para a vida eterna. Glória a Jesus. Agora, Embaixo. 1 Pedro aqui, 1 Pedro, olha o que a cruz representa. Para os judeus, os religiosos, Moisés é sua maior representatividade. Para os evangélicos e assim vai. Mas para nós da graça é a cruz, é a ressurreição, é o Cristo ressuscitado. Mas para isso, ele precisou passar por isso. 1 Pedro, olha o que a cruz representou para os filhos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então ele levou o madeiro, né, para morrer e, através da morte, nos libertar dos nossos pecados. Veja aí, está liberto ou não está? Tá, os nossos pecados. E, né, ele mesmo, através do seu corpo, os nossos pecados levou sobre os madeiros, e nós fomos mortos dos nossos pecados. Aqui também, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3. 1 Coríntios, cadê Coríntios? Aqui. Capítulo 5, versículo 3. Não sei se é isso aqui. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, não é este daqui. Eu escrevi errado aqui. 1 Coríntios 15. Colossenses, capítulo 2. Vamos para Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 11. Olha que versículo que a religião evangélica na escolinha dominical não gosta muito de ensinar não, viu? Eles passam rapidamente. Mas a gente vai ler aqui agora. No qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão de homens, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Interessante, tudo que Cristo cumpriu a lei foi para você não cumprir, meu amado. Cristo se batizou para você não tomar um banho. Cristo fez a Páscoa para você participar do Espírito dele. Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Cristo jejuou para que você recebesse o poder do Espírito Santo. Versículo 12. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, lá, no batismo de morte, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Ele perdoou todas as nossas ofensas. Por quê? Porque a nova criatura é perfeita. Versículo de número 14. Havendo riscado, deixa eu botar nessa versão aqui. Esta versão aqui, ela fala melhor. 14. E ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. O 15, ele diz, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Está vendo aí? Venceu tudo. Jesus, o meu Jesus e o teu Jesus, o nosso Cristo ressuscitado, o eterno, é vencedor. Por isso que eu digo, não há demônio da religião, que os demônios estão na religião, não há demônio religioso que possa atuar ou operar na vida dos eleitos, dos filhos de Deus. Por quê? Porque já morremos com Cristo e ressuscitamos. A nova criatura é impecável. A nova criatura, ela não obedece aos desejos da carne. A carne permanece aí, ó, no império da morte, nos desejos carnais. Amém? Amém. Deus te abençoe grandemente. Meu esposo, só fazendo uma comparação, né? Então, vamos comparar para quem está iniciando aí na graça, entender o que foi esse sacrifício de Cristo. Isso. Para hoje, pós-cruz. Imagine no nosso Brasil, né, Silvio Santos, que foi camelô, cresceu, hoje ele está aí quase um centenário, né? É verdade. A riqueza que esse homem conquistou, né? As filhas deles trabalham se quiser, né? Assim, mas vamos dizer assim, a riqueza que o nosso Cristo conquistou na cruz é tão grande que você não precisa mais trabalhar. Verdade. Você não precisa fazer nada. É verdade. Só crer e usufruir do que ele deu. É verdade. Num vídeo que eu vi,
um rapaz que estava entrevistando pessoas na rua, sai uma moça de um prédio imenso e quando ele chega para abordar ela, pergunta ela, você está saindo para trabalhar? Ela disse, não. Aí ele disse, não está não, está indo passear. Ela disse, eu não preciso trabalhar. Aí ele disse, você não precisa trabalhar? Ela disse, não, eu sou herdeira. Diga aí. Aí ele, como assim, meu Deus, eu nunca entrevistei. Está possuindo, né? Tudo isso. Que os pais o carro produziram. dela, caríssimo, importado, caríssimo. E ela disse, eu estou lhe falando a verdade, eu sou uma herdeira. E ele insistindo, ela disse, eu não preciso trabalhar. Então, irmãos, a gente tem essa herança. Verdade. Né? Na cruz. Então herdamos esta riqueza. Verdade. Todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós possuímos. E muitos crentes, cristãos, não conhecem esta verdade. Não. É verdade. Acha que tem que trabalhar. É verdade. Eu tenho que fazer. Porque o meu Jesus, ele ainda não fez nada. Então eu tenho que jejuar. Eu tenho que praticar as obras da lei para obter salvação. Porque o que o meu Cristo fez lá na cruz foi fraco. Foi 50%. Eu tenho que completar. Quem disse que você tem que completar alguma coisa? Se ele já fez de uma vez por todas e foi perfeito. Exatamente. Como é que você quer desfazer o que Cristo fez? Mesmo você querendo, você pode ir, se você viver 1000 anos, será 1000 vigílias. Verdade. Será 1000 banhos que você vai ter que tomar. Não se compara. Não vai chegar. Não vai perdoar os teus pecados. Não vai herdar. Santa Ceia não perdoa pecado de ninguém. Jamais, jamais. Oração forte não perdoa pecado de ninguém. Por quê, irmão Van? Porque já foram perdoados. Isso. Quando você morreu com ele, ressuscitou a nova criatura. O sangue de Cristo, o nome de Cristo. Meu esposo, perdão, viu? Não, fica à vontade. Hoje a gente estava vendo o testemunho de uma irmã, né? Ela contando que, junto com sua pastora, com seu pastor, ela fez 7 semanas de orações e para conquistar a cura dela e tal e tal. Aí minha nora, hoje no café da tarde, disse assim, e aí? Ela foi curada. Mas e aí, na graça, é assim? Porque aqui em casa também nos interrogam, viu? Querem saber, se aprofundar. E eu disse, Gel, o que curou ela aí foi a fé dela. Não foi essas 7 quinta-feira que ela fez. Exatamente. Foi a fé. Se ela nunca tivesse ido nessas 7 sexta-feiras, já estava dentro do coração dela determinado que o Senhor iria agraciar ela, iria fazer a obra, iria curá-la. E ela foi curada mesmo, viu? Ela tinha ataques epiléticos e hoje ela não tem mais. Então, assim, a fé dessa irmã, ela alcançou, pela misericórdia do Senhor Jesus, a misericórdia dele operou na vida dela e ela parou de tomar remédio para sempre. Amém? Meus irmãos, amados irmãos, queridos irmãos, abençoados irmãos e irmãs deste canal Metanoia da Graça. Você que é da graça, que é o pregador, não nos interpretem mal. Você pode até discordar, como eu já disse. A gente também discorda um bocado de muita coisa de vocês, certo? Mas fica aqui a nossa gratidão por você que é inscrito, você que comenta no canal, né? Isso. E Deus continue te abençoando. O que você escreve aqui, pode ter certeza, eu vou na Bíblia, vou ler, né? Irmão Xoxa Silva, ele escreve muito, capítulo, versículo, eu vou ler tudo. Ele lê, viu? Acompanha tudo, e eu vejo com ele também. Não te conheço pessoalmente, mas eu sei que tu é um camarada que gosta de examinar. Vamos ter o prazer um dia, né? Olha, de estarmos juntos, reunidos, para debulhar as Escrituras. Amém, irmão? O tempo já estourou, né? Então, fica com Cristo, Cristo eterno, Cristo ressuscitado. Vou ali desligar as considerações finais da irmã Luciana, né? E assista, participa. Agora eu te peço, como um amigão aqui, um paraibano. Eu vou te pedir como um paraibano. Se inscreva no canal.
Você que está nos vendo pela primeira, dá essa força aí, dá esta moral, dá o like e vai lá e se inscreva. Não paga nada, meu irmão, não. Vai lá e dá essa força, amém? Amém. Um abração a todos, a graça inunde cada vez mais e desfrute do Evangelho da graça de Cristo. Paz a todos. Tchau e até a próxima. Estou aqui, viu, acompanhando também com meu esposo os comentários, né, que é bênção, são bênçãos. Então, olha, o crescimento tá um espetáculo para a glória de Deus, né? Então, o Senhor tem nos permitido ir entrar em vários lares, estar no trabalho, na escola, estar em vários lugares, nas casas, né? Então, assim, esta rica oportunidade que nós temos. E isso, você faz parte. Então, você dá o like, você compartilha, se inscreve. Aí você manda assim, olha, manda para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu pai, para a sua mãe. E assim vai crescendo para a glória de Deus. Os vídeos têm tido visualizações maravilhosas. E é isso que a gente quer. Levar a graça do nosso Cristo ressuscitado para milhares de pessoas. Então, olhe, sintam-se abraçados, viu? Que a graça do Senhor Jesus inunde cada vez mais sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, mulherada, ó, beijo no coração, fiquem na paz e tome posse desta bênção que é ser filho de Deus. Amém? Filho do Cristo eterno. A paz. Grande abraço, até o próximo vídeo.